Nesse vídeo, iremos construir juntos um painel Kanban para gerenciamento de demandas aqui no Web, assim como esse aqui, e integrá-lo com o Supabase para ser o nosso banco de dados. Se você é novo por aqui, meu nome é Giovanni Ferreira, trabalho como desenvolvedor low-code e nesse canal eu compartilho dicas sobre desenvolvimento de aplicativos web utilizando ferramentas como o Web, Supabase e Zano. Então, se você quiser aprender como utilizá-las para construir aplicativos fodas, já se inscreve aí e deixe seu like. Então, bora para a mão na massa. Então, já aqui no dashboard do Web, eu vou clicar aqui em criar um novo projeto. Vou clicar em um projeto em branco e vou chamá-lo de Kanban Supabase, beleza? Vou clicar aqui em criar um projeto e vou abrir no nosso editor. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar o idioma padrão do nosso projeto. Antigamente, o Web perguntava isso no momento da criação. Hoje em dia, ele já cria por padrão em inglês. Logicamente, a gente está querendo criar um projeto em português. Eu já vou trocar isso agora, porque se você deixar para fazer isso depois, dá um trabalhinho desnecessário, beleza? Então, eu vou clicar aqui, vou adicionar uma nova linguagem, vou pesquisar por português. Vou definir o português como a nossa linguagem padrão e vou excluir o inglês, beleza? Então aqui, selecionar aqui, já está em português. Show? Vou vir aqui em Add para a gente poder procurar e arrastar o nosso elemento Kanban. Uma dica muito importante, pessoal. Em alguns elementos, o Web cria algumas variáveis por padrão como fins demonstrativos, para alguma lógica ali, né, que não dependa de banco de dados, e para armazenar alguns dados fictícios. O que eu vejo que acontece muito? A gente depois, quando conecta isso com o banco de dados, que essas variáveis se tornam irrelevantes, a gente não exclui. E isso ocasiona uma bagunça no projeto, tá? Inclusive, eu vejo que o pessoal, sempre que arrasta aqui, não desativa essa opção de não incluir as variáveis, e fica ali as variáveis escrito underline copy, e vira uma bagunça o projeto. Inclusive, futuramente eu devo trazer um vídeo aqui sobre boas práticas de desenvolvimento no Web de organização. Eu devo falar mais a fundo desse assunto. Se você quiser que eu grave esse vídeo, deixe aqui nos comentários, beleza? Então, seguindo aqui, eu vou deixar aqui para incluir essas variáveis, para a gente poder visualizar primeiro, antes de conectar com o nosso banco de dados. E aqui, já me trouxe aqui um card aqui de exemplo, tá? E as colunas. Beleza? Então, a gente já pode ver que a gente já está trocando esse card da coluna, mas aí quando eu recarrego, o que acontece? Ele volta para qual que ele foi definido. Isso, logicamente, acontece porque a gente não conectou ainda com um banco de dados. Ele não está salvando essas informações em lugar nenhum. Ele está simplesmente com as variáveis ali que o Web cria como demonstrativo, beleza? Então, como a gente pode ver aqui no nosso Kanban, ele está numa variável que o Web criou para representar esses dados. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá no Supabase e vamos criar o nosso projeto, que a gente vai estar salvando os dados aqui do Kanban. Então, eu vou até o Supabase, tá? Lembrando que nenhuma das duas ferramentas eu vou passar ali como criar a conta, porque é bem simples, e tanto no Web como aqui no Supabase, você vai acabar caindo nessa tela aqui, que é o dashboard, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo projeto, vou selecionar aqui o meu workspace, vou chamá-lo ele de Kanban, tá? Selecionar uma senha aqui, vou escolher o South America aqui, onde vai estar o nosso servidor, e vou criar o novo projeto, beleza? Lembrando, pessoal, o Supabase demora alguns minutinhos para poder criar um projeto, fazer todas as configurações necessárias. Então, enquanto ele cria o nosso projeto aqui, eu vou lá no Web preparar o nosso Kanban para receber esses dados. Então, vamos voltar lá no Web. E o que eu vou fazer aqui? O Web já traz até alguns demonstrativos interessantes, que é você poder movimentar aqui, né? Ele já tem o dado, e também adicionar novos cards aqui na coluna, clicando aqui. O que basicamente ele faz? Ele vai adicionando
tudo isso dentro da variável, tá? Mas quando eu recarrego, ele reseta. Também ele faz esse demonstrativo aqui na lateral, né? Abre esse modal, que é por padrão. O que eu vou fazer? Eu vou estar excluindo essas coisas que a gente não vai utilizar agora, tá? Então, como eu disse, eu vou vir até aqui em Data, Kanban. Então, eu vou apagá-las aqui, porque a gente não vai utilizar nenhuma delas com o nosso banco de dados, tá? Nenhuma lógica também que elas estão inseridas. Então, eu vou deletar elas, como eu disse anteriormente. Se a gente não deleta essas variáveis, elas vão ficando uma bagunça aqui dentro do nosso projeto, tá? E também, posso até deletar esse botão que a gente não vai utilizar dessa forma. Deletei aqui, tá? Depois, futuramente, a gente vê se a gente precisa de mais alguma coisa. Esse card também, eu vou estar tirando aqui o link com os dados para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Beleza. E aqui também eu vou apagar esse workflow. Vou aproveitar e vou configurar também essa section para a gente poder visualizar ela aqui melhor. Vou colocar aqui como 100% e vou centralizar ela aqui no meio da nossa tela. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui no Web? Eu vou criar uma variável que ela que vai definir os nossos status aqui do nosso Kanban, beleza? E por que eu vou criar uma variável? A gente vai precisar utilizar ela em mais de um lugar. Se você já for uma pessoa mais avançada, esses dados também podem vir do seu banco de dados, do seu back-end, se você quiser deixar essas colunas dinâmicas, ou seja, a pessoa pode criar essa coluna, mas aí já é algo mais avançado que a gente não vai estar falando aqui nesse vídeo. Eu vou vir aqui, vou clicar em Data e vou criar a variável chamada status Kanban, beleza? Vou criar uma variável do tipo array. Prontinho, pessoal. Aqui eu criei 3 objetos, né? Que tem os seguintes valores. O nome, né? Que vai ser o que eu vou mostrar ali na minha coluna. E o value, que vai ser a lógica que vai identificar para poder agrupar os cards nos seus determinadas colunas, beleza? Então, o que a gente tem que se atentar? Os mesmos nomes que a gente salvou aqui em value tem que ser o nome que a gente vai colocar lá no nosso banco de dados. Então, já criei minha variável aqui, beleza? Vou clicar aqui fora, vou vir até o Kanban, tá? E como a gente pode ver, as stacks, ou seja, as colunas, estão aqui manuais, ou seja, elas não são vinculadas a uma variável. Eu vou apagar elas aqui e vou selecionar a nossa variável que a gente criou, status Kanban. Show! O label vai ser o nome que a gente colocou e o value, ou seja, o que vai agrupar, vai ser aqui o valor. Beleza, a gente já tem aqui o nosso Kanban com as nossas 3 colunas. Agora, vamos voltar lá no Supabase, que ele já deve ter configurado o nosso projeto. Show? Já configurou aqui, já está ok. Então, vou pegar e vou vir até Table Editor, né, que a gente vai criar a tabela que vai armazenar as nossas demandas. Então, vou vir aqui em criar uma nova tabela, que vai ser demandas, tá? Demandas. E eu vou desativar o RLS. O que é o RLS? É o controle de segurança, né, que deixa a gente acessar esses dados. Eu não vou entrar na parte de segurança aqui, tá? E nem na parte de autenticação, senão esse vídeo vai ficar muito longo e também não é o nosso intuito aqui. O intuito aqui é demonstrar como que você trabalha com Kanban utilizando o Web e Supabase. Mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando desses tópicos, deixem aí nos comentários. Então, voltando aqui, a gente já tem as duas colunas aqui por padrão que ele cria, que é o ID e a data de criação. Para a nossa demanda, a gente precisa de uma coluna nome, que vai ser o nome da nossa demanda. E ela vai ser um tipo texto, beleza? E também a gente precisa da descrição, a descrição da nossa demanda, tá? Que vai ser também um tipo texto, beleza? Depois, futuramente, se a gente quiser acrescentar alguma coisa, a gente vem aqui e adiciona. E o mais importante de todos, que é a nossa coluna status. Mas tem um porém, pessoal. Da forma mais rápida, eu poderia criar
uma coluna aqui chamada status do tipo texto e salvar os status que a gente tem lá no nosso front. Aguardando, concluído, mas não é uma boa prática para esse nosso cenário, não seria a forma ideal, porque pode ocasionar uma inconsistência de dados aqui e não agrupar da forma correta. Então, em casos que a gente já sabe os valores ali, os valores pré-definidos, a gente cria um campo enum, tá? Então, a gente tem que criar um tipo ali, que o enum é basicamente valores que são pré-definidos, ou seja, ele só vai aceitar aqueles valores que a gente definir ali. Então, como que a gente cria isso, tá? Vou remover esse campo e vou criar aqui. Beleza. Criou aqui. Agora, para a gente criar o nosso enum, a gente vai até Database, tá? Vamos até aqui, Enumerate Types, para a gente criar o nosso tipo. Vamos aqui em criar tipo, vou colocar chamado de status e vou adicionar os status que a gente tem lá no nosso Kanban. Então aqui a gente tem, lembrando pessoal, a gente sempre se baseia pelo value, tá? O que vai agrupar aqui é o value. Por isso que a gente criou um objeto, então eu sempre gosto aqui de criar um nome e o value. Então eu vim aqui aguardando, tá? Vou copiar, vou colar aqui, aguardando. Vou lá novamente, vou vir aqui no nosso segundo aqui, em progresso. Vou copiar, tá? E vou colocar aqui também. Vou vir aqui concluído. Vou copiar. E vou colar aqui também. Beleza? Já posso criar esse tipo. Tá criando aqui. Agora eu volto lá na nossa tabela. A gente criou demandas. E vou adicionar um novo campo, que vai ser status. E aqui o tipo vai ser, você pode ver que ele já aparece o tipo que a gente criou, o enum que a gente criou, status. Vou selecionar ele aqui. Eu não quero que o valor default dele seja null, vou colocar aqui aguardando, e nem que ele permita que seja um valor vazio, um valor null. Porque se ele deixar salvar com valor vazio, pode acontecer de ele não aparecer na nossa coluna, tá? Então vou vir aqui e vou salvar. Salvei. Agora, com a nossa tabela aqui já criada, eu vou adicionar um registro aqui por padrão. Vou vir aqui, vou colocar, para a gente poder testar, tá? Vou colocar aqui aguardando, vou colocar o nome primeiro demanda. Vou colocar uma descrição. Essa será a nossa primeira demanda. Aqui colocar show. E vou salvar. Tá salvando aqui. Já temos a nossa tabela criada com os nossos campos que a gente vai utilizar. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a conexão entre o nosso web com o Supabase. E como que a gente faz isso? É muito simples, tá? Eu vou vir até aqui em Project Settings, tá? Vou vir aqui em API e vou copiar essa URL e esse token aqui, que é o que a gente precisa para poder vincular. E onde que a gente coloca isso lá no web? Vamos vir aqui em Plugins, Data Source, que são um banco de dados. Aqui tem um plugin do Supabase. Vamos clicar em Add, tá? E aqui ele vai pedir a URL do nosso projeto e a chave do nosso projeto, beleza? Então a gente vai voltar lá no Supabase, copia aqui a URL, copiei, vou colá-la aqui e também a nossa key, o nosso token. Show, vou vir aqui e vou colar. Vamos clicar aqui em Continue. Ele vai perguntar se a gente quer ativar o Real Time para essa tabela. O Real Time é toda vez que a gente atualizar o registro, né, tiver alguma modificação, ele atualizar isso aqui em tempo real no nosso front-end, tá? Aqui no web. Então, eu vou ativar aqui e vou adicionar uma collection. O que é a collection? A collection vai ser o lugar onde ele vai buscar esses dados lá no Supabase e vai armazenar aqui no web para a gente poder estar mostrando isso na tela. Então, eu vou vir aqui, vou colocar, chamar de demandas, a nossa collection. Vou selecionar a source, que vai ser o Supabase. Vou clicar em criar. Vou vir aqui e vou selecionar a nossa tabela. Vou continuar. Ok, continue. Aqui a gente já pode ver que ele já trouxe o nosso registro, o nosso dados lá que a gente criou,
lá no Supabase anteriormente. Aqui com a descrição, o nome e o status, tá? Vou clicar aqui em continue. Ok. Vamos dar ok aqui. Beleza? E ele não apareceu aqui ainda no nosso Kanban. Por quê? Porque a gente não linkou a collection aqui nos nossos dados. Então a gente vai vir aqui até no Kanban, vou clicar aqui, Kanban. Vou vir aqui em itens. Aqui é onde estava aquela variável que o web criou por padrão, né? Aqueles dados fakes. Então eu vou apagar ela e vou selecionar essa collection que a gente criou agora anteriormente. E aqui, pessoal, vou explicar um pouquinho aqui das funcionalidades do Kanban, porque meu intuito aqui não é apenas que você veja esse vídeo e copie exatamente igual eu estou fazendo, mas que sim que você entenda o que cada coisa faz e como que funciona, para você poder adaptar isso ao seu cenário. Porque eu vejo muita gente apenas copiando e colando, e quando precisa fazer algo que sai um pouco do seu cenário, sai um pouco ali de uma aula ou de um tutorial, a pessoa fica totalmente perdida. Por quê? Porque está só simplesmente copiando e colando e não entendeu o fundamento de cada coisa, de como que cada coisa funciona. A gente acaba ficando na mão se a gente não tiver a quem a gente recorrer, beleza? Então, aqui a gente pode ver que é o item key. O que é o item key? É o ID aqui dos nossos dados, tá? Como a gente tem uma collection, né? Logicamente uma collection, nesse caso, são um grupo de dados. Então, a gente tem que ter uma chave única, ou seja, um ID aqui, beleza? E o stack de by, ou seja, eu quero agrupar pelo quê? O que eu quero agrupar nesse Kanban? No nosso caso aqui é o status, ou seja, eu quero que o campo status que vem do banco, que no nosso caso aqui está aguardando, fique na coluna ali da variável que a gente criou na coluna do nosso Kanban, aguardando também. Então, é o quê? O stack de by é você agrupar pela determinada chave, tá? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar status, já está criado, tá? E o short by, o shorted é como que ele ordena isso, tá? Se vai ordenar por data de criação ou por alguma coisa. Eu vou colocar aqui a data de criação, tá? E aqui embaixo a gente tem o short order, que ele permite que a gente escolha se esse, por exemplo, que no nosso caso, a data de criação vai ordenar por decrescente ou acrescente, beleza? Aqui é o Reading Only, que ele só permite a gente somente visualizar, a gente não pode digitar nesse Kanban. E aqui o Grabbing, que é o tipo de cursor que ele vai ter quando a gente seleciona ali o nosso Kanban, beleza? Isso aqui, se você quiser customizar a movimentação do card, é algo mais avançado, não vou entrar a fundo. O Short By é para ele poder agrupar ali. E o em Categories Stack é caso se tenha algum card, né, que não tem categoria, ele fica nessa coluna. Tá? E aqui as stacks que a gente já utilizou anteriormente, que é onde você seleciona alguma variável ou alguma collection, né, que é onde vai estar as colunas do nosso Kanban, e seleciona aqui o label, que é o que vai mostrar aqui na tela, e o valor, que é o valor que ele vai agrupar, tá? Então, basicamente, esse valor aqui e esse valor aqui, eles têm que ser iguais, para poder o dado que vem do nosso banco de dados poder agrupar com a coluna que está aqui no nosso front-end. Entendido isso, a gente já pode ver que ele já trouxe um dado, tá? Ele não está mostrando nada ainda porque a gente ainda não linkou ele aqui no nossas propriedades. Então, ele já tem um texto aqui padrão, tá? Vou vir aqui até a minha tomadinha, meus dados dinâmicos, e vou selecionar aqui o nome, tá? O nome ele já vai aparecer aqui, beleza? Já apareceu. Vou vir aqui, deixa eu ver se tem outro texto. Tem. Fazer o mesmo, e aqui eu vou colocar a nossa descrição, tá? Aqui, nesse card, ele já traz uma imagem, né? No nosso caso, a gente não está trabalhando com essa imagem ainda, então eu vou pegar uma imagem aleatória, só para não ficar só esses dois textos aqui no card, tá? Então eu vou vir aqui até Loren Pixel, que é um site que gera imagens aleatórias. Vou copiar essa URL, vou vir aqui na nossa imagem, aqui também nas nossas propriedades dinâmicas, e vou colar ela aqui. Só mesmo para não ficar algo vazio, tá? Então aqui a gente já tem o nosso Kanban com o card já vindo do Supabase, lá do nosso banco de dados. Eu vou arrastar ele aqui, tá? Ele já está trocando aqui de colunas, mas o que acontece? Eu coloquei esse card na coluna concluído, certo? Mas só que aqui no banco de dados, vamos à nossa tabela, aqui o nosso back-end, ele está carregando. Ele não trocou o nosso status. Então vai acontecer a mesma coisa
que a gente viu ali com as variáveis. Eu vou atualizar e ele vai voltar para o lugar onde ele estava. Por que que isso acontece? Porque a gente ainda não definiu nenhuma ação para atualizar esse registro quando a gente movimentar ele aqui no nosso Kanban. E como que a gente pode estar fazendo isso? Muito simples. A gente vem aqui, vamos até lá no Kanban, tá? Aqui no elemento Kanban. Vamos aqui no workflow, tá? Workflows, e eu vou adicionar um novo workflow, que vai ser atualiza status, por exemplo. Beleza. Aqui ele já trouxe aqui o gatilho, né? Ou item moved, ou seja, toda vez que eu mexer esse card no Kanban, ele vai estar disparando esse workflow, beleza? Então, para ficar didático aqui, para a gente poder entender, eu vou adicionar um log, tá? Não vou fazer nada ainda. Eu só quero que vocês vejam os dados que toda vez que a gente mexe o card, ele manda aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui Kanban, por exemplo. Isso aqui é só para a gente poder visualizar o que cada evento fornece. E eu vou vir até o raiozinho aqui, tá? Que é o evento. Ou seja, toda vez que a gente move o item, o que ele manda aqui pra gente, tá? Vou selecionar aqui. Aqui ele já tem algumas coisas aqui, já mostra, né? E eu vou fechar e vou movimentar esse card. Vamos aqui. Agora a gente vai até aqui em logs, tá? Limpei, não tem nada ainda. Vou movimentar. Movimentei. Então aqui a gente pode ver que ele já trouxe esses dados que são o update lista, que é a lista atualizada depois que eu mexi com esse card, o item que eu movimentei, tá? E outras propriedades que é o from e o to. O que é o from e o to? From é de onde, né? E to para. Ou seja, eu movi de aguardando, eu tirei de aguardando e coloquei para em progresso, que é isso que a gente vai utilizar aqui para a gente poder estar atualizando esse status. Entendido essa parte, vamos voltar lá no nosso workflow. Vou vir aqui em Kanban. Já posso apagar esse log, né? Já entendemos o que ele faz. E eu vou vir até o Supabase aqui. Quando a gente instala o plugin, ele já te dá todas essas opções. Cada opção dessa é uma ação que ele faz no nosso banco de dados. Então, aqui eu quero inserir? Não, não quero. Eu quero atualizar. Então, eu vou vir aqui em Update. Update, eu quero atualizar esse registro. Quero atualizar esse card lá no nosso banco de dados. Em qual tabela eu quero atualizar? Na tabela demandas. E aqui é o nosso ID, ou seja, por aqui ele vai procurar aonde que ele vai atualizar o nosso banco, qual registro que ele vai atualizar. Então eu venho aqui, vou vir até aqui no raiozinho, no evento que a gente viu ali anteriormente, e o que eu preciso? Eu preciso do ID desse item, ou seja, o ID do item que a gente movimentou ali no nosso Kanban. Então, vou vir aqui, item, vou abrir e vou clicar aqui em ID. É o que eu estou falando, eu quero que, Supabase, toda vez que eu mexer nesse item, eu quero que você atualize esse ID aqui na nossa tabela. E aqui a gente pode atualizar várias colunas, tá? A gente pode setar os dados aqui que a gente quer que atualiza. E também pode selecionar apenas um. No nosso caso, eu só quero mexer com o status, tá? Eu não quero trocar mais nada. Então, vou vir aqui, vou selecionar status, ele só vai mostrar o status. E qual o status que eu quero? Lembra que eu falei anteriormente? From é onde estava o nosso card, e to é para onde ele foi. Então, eu quero que ele seja agora to, que é o lugar onde ele está no momento. Então, eu vou vir aqui, vou fechar e vou testar se isso funcionou. Beleza? Vou limpar aqui o nosso log e vou colocar aqui aguardando, por exemplo. Aqui agora, vamos ver. Ok, está aqui em aguardando. Vou movimentar ele para concluído. Vamos ver se ele atualizou. Ele foi e atualizou. Deixa eu ver aqui em progresso. Isso, já atualizou. Bacana. Mas ele não está mandando isso para o nosso front. O que a gente vai fazer? Vamos ativar aqui o real time nessa tabela também, que a gente ativou lá no front. Agora a gente ativa aqui no nosso back-end. Voltando aqui. Então agora eu já trabalho com esse Kanban. Beleza? Vou atualizar. Atualizei e ele continua no mesmo local. Por quê? Porque agora a gente já está salvando no nosso banco de dados e como a gente está com o real time ativado, ele já está atualizando isso em tempo real. Então aqui a gente vem aqui novamente, a gente pode ver que já está em concluído aqui, concluído. Vou trocar aqui para em progresso, ele já vai vir aqui e já vai
trocar também no nosso banco de dados. E aqui a gente já tem um Kanban no UWeb linkado com o Supabase. E agora, o que a gente pode fazer também para acrescentar mais ainda aqui no nosso projeto? A gente pode criar um card aqui pelo UWeb. E como que a gente pode estar fazendo isso? Vou vir aqui, vou adicionar um botão. Não estou gostando muito desse estilo aqui, desse layout. Deixa eu trocar aqui. Vou botar o fundo aqui mais escuro. Botei uma bordinha aqui só para ficar mais visualmente agradável. Isso, assim já tá bacana. Depois a gente pode melhorar isso futuramente. Então, como que eu faço para poder adicionar um card aqui no UWeb, na nossa Kanban de demandas? Eu vou adicionar um botão aqui, que vai ser adicionar demanda, e também vou arrastar um modal, que vai ser o modal onde a gente vai estar criando esses dados. Vou arrastar aqui o modal. Vou deixar essa variável aqui, né, modal opened, que é ela que vai controlar a abertura e o fechamento do nosso modal. Só vou trocar o status dela para false por padrão, para ele não ficar aqui na nossa tela. E vou colocar aqui modal opened nova demanda. Já atualizou ali. Então eu quero que toda vez que eu clique nesse botão, vou vir até Workflow, vou adicionar aqui abrir modal, porque toda vez que eu clique nesse botão, eu quero que abra o nosso modal. Então eu vou dar um change na variável, vou mudar a variável modal para true, beleza? Então vamos ver aqui. Com o nosso modal aberto, eu quero adicionar os inputs, tá? Para a gente poder adicionar os dados para criar um registro aqui do nosso front-end. Então, vou vir aqui, vou adicionar o form submit, que eu recomendo você utilizar o form submit toda vez que você for trabalhar com operações de back-end, de banco de dados. Por quê? Porque quando você está utilizando inputs dentro do form submit, ele faz algumas validações aí por padrão, tá? Isso não é exclusivo aqui do web, é uma boa prática do HTML, do desenvolvimento web no geral. E eu vou vir aqui, vou configurar o nosso form submit, vou colocar aqui em 100%. Vou apagar esses caras aqui que eu não vou utilizar eles. Vou apagar esse cara aqui também e esse cara. Vou botar um padding aqui de 16 pixels. E é muito importante lembrar que os botões que vai adicionar, eles precisam estar dentro do form submit, senão não vão funcionar. Eles têm que estar dentro do form submit, que é essa div aqui, e também o tipo do botão tem que ser submit button, tá? Porque se for um botão normal, não funciona. Então vou vir aqui, vou arrastar essas actions para dentro do nosso form submit e vou adicionar os inputs que a gente vai utilizar. Então vou adicionar um input normal aqui, tá? Um input normal. E esse input vai ser o nome, tá? Vou colocar aqui até nome. Vou adicionar um select aqui também. Ele que vai controlar para qual status que eu quero criar essa demanda. Então vou vir aqui, vou colocar 100% para ele ocupar 100% aqui do meu modal. Vou só arredondar essa borda para ele ficar mais bonitinho aqui. Depois eu vou adicionar também outro input que vai ser, que a gente vai adicionar a nossa descrição. Então vou vir aqui, vou colocar aqui descrição, beleza? Aqui no nosso placeholder. Que estão muito colados, eu vou adicionar um espaçamento aqui entre eles de 16 para ficar melhor aqui visualmente. Vou mudar o título aqui desse modal para adicionar nova demanda, beleza? E agora aqui, pessoal, aí que está a importância das variáveis. Se eu tivesse criado lá nas colunas do nosso Kanban manualmente, agora, na hora que eu precisasse utilizar os mesmos status, eu não conseguiria reutilizá-lo novamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Os nossos valores vão ser os mesmos das colunas aqui do nosso Kanban. Então, a gente vem até aqui no Select, vou ter as configurações, e eu vou
apagar essas opções por padrão aqui e vou vincular também aquelas nossas variáveis. Ou seja, eu só posso criar um card que esteja aqui com esses status, tá? Um desses status. E mais uma vez, eu vou selecionar o meu label, que vai ser o nome, e o valor, que é o que ele vai mandar aqui como value. Eu vou vir aqui e vou colocar o Price Rose como status. Show? Vou mudar esse input aqui para um input maiorzinho. Isso. Assim já fica melhor. Então aqui a gente já tem os nossos inputs para criar um card aqui do coisa. Eu vou nomear os inputs, muito importante que você nomeie corretamente os inputs, senão na hora de você mandar isso para o seu back-end ali, a gente vai ver logo em seguida, você fica perdido, então vai estar aqui input nome, input status e input descrição, beleza? Então aqui a gente já tem os nossos inputs configurados corretamente. Eu vou adicionar aqui o nome para a gente poder usar como exemplo. Segunda demanda, vou colocar aqui em progresso e vou colocar esse para o teste de criação pelo nosso front. Agora a gente vem até o botão que vai disparar essa ação. Vou mudar o nome aqui até para salvar, tá? E vou até workflows. Vou adicionar um novo workflows que vai ser cria demanda. Aqui onClick ativado. E eu quero que toda vez que eu clique nesse botão, ele insira, ou seja, um insert lá no meu banco de dados, no meu Supabase. Então eu venho aqui em insert, qual coluna que eu quero que, em qual tabela, quer dizer, que eu quero que ele adicione. Vou selecionar aqui demandas. E aqui em ID, como o Supabase já cria por padrão, eu não vou adicionar. O create@, ele também já cria por padrão, eu não vou adicionar. Eu só vou precisar do nome, da descrição e do status. Essas configurações aqui, tá? Eu recomendo que você leia mais a fundo sobre elas, mas é basicamente o que você quer que retorne depois que eu faço essa conexão, essa chamada API lá para o Supabase. Se eu quero que eu retorne os registros, atualmente esse registro, ou se eu não quero que retorne nada. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então eu vou vir aqui agora e vou linkar aqui com os meus inputs, onde estão os dados que eu acabei de digitar. Então eu venho aqui no campo nome, vou selecionar aqui o input nome, tá? O input nome. Aqui na minha descrição, vou selecionar o input descrição. Vou vir aqui no meu status e vou selecionar também o status. Então agora vamos testar aqui na prática. Deixa eu só certificar que esse botão aqui é um Submit Button. Vou colocar aqui Submit Button. E eu vou clicar agora em salvar, tá? Vamos salvar esse registro. Beleza, já salvou, já apareceu aqui no nosso Kanban. A gente não colocou para poder o modal sumir, tá? Então por isso que ele não saiu daqui. E a gente pode ver que lá no nosso banco de dados ele já criou também o nosso registro, segunda demanda, e o nosso status aqui em progresso, e ele já caiu aqui na nossa coluna. Então só para poder melhorar essa experiência, eu quero que depois que ele crie, eu quero que ele feche esse modal. Então eu vou dar um change na variável modal, e eu quero que seja falso, ou seja, eu quero que ele feche esse modal. Então vamos aqui, vamos mudar a terceira demanda. E mais um teste aqui. E eu vou colocar como concluído, tá? E eu vou clicar em salvar. Aqui ele já saiu o nosso modal da tela. E como a gente já pode ver, ele já criou aqui no nosso Kanban. E também vai aparecer aqui agora no nosso banco de dados. Se eu mudo esses status aqui, se eu mudo esses cards, ele também atualiza lá em tempo real para o mesmo status. Então aqui, basicamente, a gente já tem o nosso Kanban funcional aqui. A gente já pode estar criando nossos registros, salvando ali, integrado com o Supabase. A gente poderia estar acrescentando mais algumas coisas aqui, como deletar um registro, editar um registro, só que aí esse vídeo ia ficar muito grande. Mas nada impede que a gente
possa ir avançando nesse projeto futuramente com essas ações e também com uma configuração de design melhor, porque esse design aqui está sinceramente bem feio. Então a gente pode estar fazendo isso futuramente, tá? Se você gostou desse vídeo, se isso aqui te ajudou, deixa seu like, deixa um comentário aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui também. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, porque isso me motiva ainda mais a gente estar trazendo vídeos como esse. Dessa vez, eu resolvi trazer vídeos do Web com Supabase, o pessoal pede muito, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.